A movimentação nos bastidores políticos. Em tom de indignação, o senador Cid condena a operação da Polícia Federal, reafirma apoio à pré-candidatura de Júnior Mano ao Senado e o considera inocente das denúncias sobre o suposto desvio de recursos de emendas parlamentares. As informações com o repórter Carlos Silva. O senador Cid Gomes, do PSB, voltou a defender nesta quarta-feira a pré-candidatura do deputado federal Júnior Mano ao Senado. O considera inocente na operação da Polícia Federal, que o aponta como envolvido em suposto desvio de dinheiro de emendas parlamentares para a campanha eleitoral de 2024 e afirma que não há condenação, mas apenas investigações sem consistência. Cid adotou um tom de indignação para protestar contra o que considera injustiça. Segundo Cid Gomes, a investigação, com base em denúncias da ex-prefeita de Canindé, Rosário Ximenes, não tem um só papel, não tem consistência. Cid decidiu se pronunciar sobre as investigações contra Júnior Mano uma semana após a operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do parlamentar, na Câmara e em endereços nas cidades de Baixio, Nova Russas, Eusébio e Fortaleza. O socialista conversou com os jornalistas durante a entrevista na tarde dessa quarta-feira no Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa. Júnior Mano foi alvo de mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. As investigações criaram constrangimento à cúpula nacional do PSB e abalaram a pré-candidatura de Júnior Mano ao Senado. Cid o tem, porém, como um injustiçado e afirma com convicção que o correligionário não tem envolvimento com fraudes. O senador Cid Gomes voltou a dizer que não disputará a reeleição em 2026 e que o seu candidato ao Senado é Júnior Mano. Se o partido tiver uma vaga numa composição majoritária aqui, eu defenderei o nome dele. Público, transparente, claro, ninguém tem dúvida nenhuma em relação a isso. Veja bem, o que eu vou me conformar com um clamor que não é consequente? Eu vou aceitar que uma pessoa seja condenada sem legítima defesa? Eu não aceito isso não. Não aceito isso não, vou lutar. Né? Enquanto não tiver, me mostrem, por favor. Não são vocês, quando eu estou falando me mostra, eu estou dizendo Polícia Federal já fez isso com a pessoa. Mostre aí qual é o indício. Está na hora de acabar com o sigilo. O sigilo serve a quem? Serve a quem? Serve a ele? Eu tenho certeza que ele não quer esse sigilo, não. Diga o que é que tem dele, de fato, que justifique, além da denúncia da prefeita de Canindé e de um celular apreendido do prefeito Bebeto. Me digam, por favor. Merece, qualquer pessoa merece isso como respeito. A população, a opinião pública merece essa informação. Qual é a acusação que se faz com o Júnior Mano? Ele está desviando emenda? Meu amigo, cadê? Onde é que está? Saiu o cheque? Saiu de onde? O dinheiro entrou na conta dele? Entrou na conta da mulher dele? De um irmão dele? Da família dele? Cadê? Me mostrem. Na hora que me mostrarem isso, eu não estarei aqui. Agora, está se fazendo um linchamento de uma pessoa, se aproveita disso. Olha o que eu já vi de esses memes que fazem. Olha, negócio, um dizia assim, deputado desvia 120 milhões de reais para o PCC. Meu amigo, me perdoe, isso não é correto, isso não é digno, né? Isso é de gente mau caráter, que tem 1 milhão de interesses, menos o da verdade. Com informações do Ceará agora, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida. Cid Gomes demorou, mas apareceu para defender o Júnior Mano e apoiá-lo na corrida ao Senado em 2026. Ô Beto, qual o significado dessas declarações de Cid Gomes? Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Marcos. Bom dia aos nossos ouvintes. Olha, Marcos, o senador Cid Gomes resolveu dobrar
a aposta, né? Depois de passar aí uma semana, né, 8 dias no silêncio, voltou aí munido de um slide, levou esse slide numa convocação de imprensa para a Assembleia Legislativa ontem à tarde e mandou ver. A expressão utilizada aí por você no bode na sala é exatamente algo que se fica se perguntando o seguinte: por que o senador Cid Gomes resolveu dobrar essa aposta, dizer que mantém o apoio a Júnior Mano na disputa ao Senado e, principalmente, Marcos, desacreditar qualquer teoria de que ele sairia, na realidade agora, fortalecido para voltar ou para disputar a reeleição dele ao Senado. Muitas perguntas, poucas respostas concretas agora, à exceção do fato de que Cid Gomes literalmente foi para a briga. Ele não saiu fazendo uma defesa, como dizer assim, convencional, uma defesa dizendo que acredita na inocência do Júnior Mano, que acredita que a justiça será feita, que a atuação da polícia e do judiciário vão mostrar a sua inocência. Não, ele literalmente saiu atirando, é uma metralhadora para todos os lados. Ele, inclusive, faz críticas fortes ao aparato da investigação policial, faz críticas fortes ao Poder Judiciário, uma vez que ele coloca sob suspeição o ministro Gilmar Mendes, claramente, de forma muito direta e muito convicta, diz que Gilmar Mendes, o ministro que é o relator desse caso e que mandou fazer essa apuração, inclusive a ação policial no gabinete e nos endereços do Júnior Mano, ele disse que ele deveria pedir suspeição do caso, porque o Gilmar Mendes teria ligações, e tem, de fato, ligações políticas aqui com o estado do Ceará. Ele, o Gilmar Mendes, o ministro, é casado com uma irmã do Chiquinho Feitosa, que foi deputado federal, que é hoje presidente do Republicano e que está aí como um dos pré-candidatos ao Senado, mas mais do que isso, é um inimigo político declarado do Júnior Mano. Então, Cid diz que tem interesses políticos que contaminam essa apuração e que, por isso, ele acha que o Poder Judiciário, a figura do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deveria ser considerado, ele próprio se considerar suspeito para participar dessa ação, desse julgamento. Então, são declarações fortes, Marcos e ouvinte. Quando se esperava que Cid viria pedir exatamente o tempo de apuração para ver exatamente como ficaria o seu pupilo, o seu aliado, não. Ele faz uma defesa mais do que enfática, ele dobra a aposta e claramente vai para o confronto, porque isso é um confronto. Ele está confrontando o papel que até agora vem desempenhando a Polícia Federal e também o Poder Judiciário. Do ponto de vista político, Marcos, isso também, de certo modo, significa um confronto. Claramente, Cid Gomes vê que tem aí vários interesses contrariados em detonar Júnior Mano e, principalmente, tirar o deputado desse jogo, dessa corrida para uma das vagas ao Senado nas eleições do ano que vem. Como que isso vai ser recebido, ou já está sendo recebido, na cúpula da base aliada do governador Elmano e também do ministro Camilo Santana? Como o próprio PSB, a direção nacional do PSB, soltou uma nota dizendo que vai aguardar essas apurações, mas internamente nós já vimos até matérias colocando sobre isso, que a cúpula nacional do PSB se sente incomodada com esse tipo de investigação. Então, é algo que se coloca o seguinte: o que pretende, na realidade, Cid Gomes? Ok, ele disse que se enganou pouco na política com alguns nomes com os quais ele já conviveu. Ele aposta na inocência do Júnior Mano, diz que ele é uma pessoa do bem. Eu não tenho nada para duvidar disso. Agora, politicamente, é uma, digamos assim, uma opinião e principalmente uma reação muito arriscada, é um jogo muito arriscado do senador Cid Gomes. Não sei se nesse confronto, de repente, mais adiante, ele pensa aí num rompimento político. Eu não sei o que realmente passa nesse momento pela cabeça do senador Cid Gomes. Uma coisa eu digo, ele não veio para colocar panos mornos, Marcos. Longe disso. Ele veio literalmente tocar fogo no parquinho. E tocou. O parquinho está pegando fogo. Verdade, jornalista Beto Almeida, e eu queria te fazer uma pergunta aqui. Mesmo com essa defesa do Cid Gomes, a candidatura de Júnior Mano é viável politicamente e eleitoralmente, Beto? Olha, Marcos, o senador Cid Gomes utiliza exatamente esse argumento de dizer o seguinte:
Como que um pré-candidato e um deputado federal que tem um apoio de tantas prefeituras pode não dispor de um apoio popular para disputar essa vaga? Mas olha, é difícil você imaginar hoje um candidato ou um pré-candidato nas condições do Júnior Mano em termos de disputa para uma corrida a um cargo majoritário, porque ele pode, de certo modo, contaminar toda a chapa majoritária. Porque ele vai participar de debates, é um cargo majoritário, vai ter debates entre os pré-candidatos ao Senado, ele vai estar ali sendo constantemente questionado, a não ser, Marcos, que até lá, até o ano que vem, o período da campanha, da pré-campanha eleitoral, 2026, esse processo seja concluído e aponte claramente por A mais B a inocência do deputado Júnior Mano. Eu concordo com o senador Cid Gomes. Ele tem a presunção da inocência. Quando eu digo ele, o Júnior Mano. Mas politicamente, o senador sabe, pela experiência que ele tem de 40 anos na vida pública, que muitas vezes, na política, nem sempre as coisas se dão necessariamente nessa ordem. Então, politicamente, Júnior Mano hoje está fragilizado para entrar nessa disputa, mesmo que o senador Cid Gomes insista apostando no nome dele.